Glória a Deus. Eu estava falando, mas não era de você não. Era da fita da sua mãe. Vamos orar pela vida da serva do Senhor, que vai estar ministrando a palavra nessa quarta-feira. Senhor, eu quero te agradecer por esse culto tão gostoso, por estar sentindo a tua presença aqui. Quero te agradecer, Senhor, por ter olhado daí do céu de glória para nós aqui em Itaúna. E ter guardado a nossa vida, não deixado faltar nada para nós. Muito obrigado, Pai, por quem está aqui, por quem está assistindo pela live. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, à nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Graça e paz, boa noite. Pode tomar seus assentos. Abra, por favor, a Bíblia em Juízes, capítulo 1, no versículo 1 também, do 1 ao 7. Agora, essa história, ainda bem que ele falou que era outra pessoa, porque se fosse eu só estava fazendo o mandamento da minha apóstola, que falou do altar, que eu preciso incentivar. Isso é uma família unida, gente. Isso é uma família abençoada. Alguém tem que correr atrás para ser próspero e alguém tem que gastar. Esse alguém, graças a Deus, sou eu. Amém. Juízes 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Então, os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois, iremos juntos ao território de vocês. Então, os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, além de cortarem os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Hoje nós vamos aprender sobre como derrotar o espírito de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque é um espírito que te desequilibra, que te deixa fora do eixo, que te deixa fora do caminho. E hoje a gente vai entender como combater esse espírito. Aqui esse contexto diz, lá no versículo 1, que toda Israel estava se preparando para tomar a terra dos cananeus. Eles já tinham tomado outras terras, porém, quando Josué morreu, eles precisavam de uma direção. O líder deles tinha morrido e eles precisavam de uma palavra do que era para ser feito após aquilo. Se eles deviam continuar com o que já estava sendo feito ou se eles deviam fazer alguma outra coisa. Eles foram buscar a direção. E eles perguntaram a Deus, lá no versículo 1, eles perguntaram a Deus: quem irá primeiro para conquistar a terra dos cananeus? Os cananeus eram um povo que era reinado por esse rei Adoni-Bezeque, e que ele era um homem muito cruel, ele era um homem muito ruim. E ele matava, mas não era só matava e tomava terra, ele fazia crueldade mesmo com aquelas pessoas, com os reis daqueles lugares. E então eles foram perguntar a Deus: quem de nós irá lutar primeiro? Então Deus disse: Judá irá primeiro. Por que a tribo de Judá, por que eles foram primeiro consultar o Senhor? Na nossa vida a gente precisa de direção. E como eu falei, Josué, que era a pessoa que estava no papel de direcionar o povo de Israel naquela época, havia falecido. Então eles precisavam de uma direção. Eles precisavam de uma palavra de direcionamento. Eu vou soltar a primeira chave para você nessa noite. Se você quer, receba. Nós, às vezes, quando estamos fora do caminho, fora da direção de Deus, as coisas não dão certo. E a gente questiona: Senhor, eu recebi essa palavra, recebi essa promessa, mas não deu certo.
Por quê? Porque a gente toma frente daquilo que Deus nos designou. A gente quer fazer com as nossas próprias mãos. A gente acha que nós somos capazes para conseguir aquilo que nós queremos, aquilo que nos foi designado. Mas a gente esquece de pedir direcionamento daquele que deu a palavra. Como que a gente quer fazer, cumprir, realizar aquilo que Deus nos entregou sem que Deus seja o centro? Mas a gente faz isso. A gente toma frente e faz as coisas sem que Deus seja o princípio, sem que Deus seja o centro. Então o povo de Israel foi procurar saber qual era o direcionamento. E Deus falou. E eles perguntaram, quem de nós irá primeiro? São 12 tribos ao total. Quem de nós irá primeiro? E o Senhor disse, Judá, porque a eles, nas mãos dele, entreguei esta terra. E por que a tribo de Judá? Judá tinha atributos um tanto especiais. Judá, é que eu não fui para Israel, quem foi ele. Eu não sei se eu vou saber falar direito. No hebraico é Yehudá. Yehudá. Você sabe? Eu não falo hebraico. Como é que é? Não sei. Yehudá. 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 Judá significa Yehudá, que significa louvor. Guarda essa palavra, louvor, na sua mente. Tem guerras nas nossas vidas que a gente só consegue vencer com louvor. Você lembra de Josafá? Quando ele estava para guerrear, Deus mandou para ir na frente? Os levitas, levando a adoração. E nisso os inimigos caíram. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? As cadeias só caíram quando eles começaram a adorar. Tem coisas nas nossas vidas que nós só vamos vencer com o louvor, com a adoração. Tem problemas na nossa vida que a gente vence com oração e jejum. Mas tem outras áreas, outros tipos de problema que a gente só consegue com louvor. Mas eu não digo um louvor de vir aqui, se emocionar. Ai, Deus, é muito bom estar na casa do Senhor. Mas na nossa vida, a gente não vive uma adoração verdadeira. Adorar a Deus não é só vir aqui no culto, no momento de louvor, você cantar as músicas que a gente escolhe na playlist. Adorar a Deus é uma verdadeira adoração. A sua vida deve ser voltada a Deus. Isso é adorar a Deus. Quando tudo na sua casa, tudo na sua vida, tudo na sua rotina exalta o nome do Senhor. E tem coisas na nossa vida que a gente só vence com a nossa adoração em dia. Não adianta pedir intercessão para orar. Não adianta pedir o apóstolo fazer campanha 7 semanas, porque a sua vida não está adorando ao nome do Senhor. E Judá significa louvor. Então, esse povo foi escolhido para ir guerrear, tomar a terra dos cananeus. Quando você for para a guerra, quando chegar um momento da sua vida que você tiver que enfrentar uma batalha, não leva murmuração não, leva louvor. Não leva chororô não, leva louvor. Ah, mas eu não consigo, está tão difícil. Tá o mundo contra você. Ah, ó céus, ó vida, ó azar. Não murmura não, leva louvor, leva adoração. Faz como Deus pediu na Bíblia. Coloque a adoração na frente. E mais à frente, a gente vê que Judá pediu ajuda à tribo vizinha, a tribo de Simeão. Eles pediram, aí Simeão, em hebraico, é Shimon. Eu acho que é. Shimon. Shimon significa Deus ouve. Vamos ver se vocês estão ligados. Judá, louvor. Simeão, Deus ouve. Deus ouve o louvor. Estão comigo? Quando você estiver passando pela sua batalha, escolha bem quem você vai querer levar contigo. Judá escolheu levar a tribo de Simeão, porque eles eram um louvor e eles queriam que Deus escutasse. Não leva alguém que vai te afundar, não. Leva alguém que vai te ajudar a Deus ouvir o seu clamor, que vai te conectar com o céu. Não leva gente que vai te afundar para o buraco, que só vai te desanimar. Porque tem gente que a gente explana a nossa vida, conta os nossos problemas, e aí fala, larga mesmo. Larga tudo, larga a mulher, larga o marido, larga os filhos, larga a igreja. Ninguém paga suas contas, cheio de problema aí, tá tudo errado na sua vida e você vai continuar seguindo a Deus? Cola com gente que vai te ajudar a fazer Deus ouvir o seu clamor. Simeão foi essa pessoa. E essas duas tribos foram guerrear contra os cananeus. E quando a Bíblia diz que eles já tinham acabado com 10.000 homens, lá em Bezeque, eles encontraram o rei. E é desse espírito que eu quero falar com vocês hoje. O rei Adoni-Bezeque. Quando eles já tinham ferido
mais de 10 mil homens, eles encontraram esse rei. Eles capturaram o rei fugiu, eles capturaram de novo, e quando eles capturaram pela segunda vez, eles cortaram seus polegares das mãos e os polegares dos pés, o famoso dedão. Eles cortaram. E eu vou te explicar por que eles cortaram. Mas pegue essa chave. Cortar os polegares aqui nesse contexto significa vingança de Deus. Nada que a gente faça não terá uma consequência. Uma ação tem uma reação. A gente entende isso na escola. Uma ação tem uma reação. Tudo que a gente tem diante de Deus, o Senhor tem uma recompensa. Seja ela ruim, seja ela boa. Depende da nossa conduta. Então esse rei, ele matava, ele disse ali no último versículo que ele cortou os polegares das mãos e dos pés de 70 reis. Não eram 70 soldados, não eram 70 homens qualquer, eram 70 reis. Ou seja, aqui nos mostra a grandeza que era esse homem, a grandeza de que ele tinha ali sobre aquele território. Então, ele era cruel. E cortar os polegares das mãos e dos pés significa vingança de Deus. Adoni Bezeque significa brecha ou trovão. Adoni vem de Adonai, Senhor. Bezeque vem de brecha ou trovão. Por que ele cortava os polegares das mãos e dos pés desses reis? Porque era uma forma de tortura, uma forma de controlar a vida desses reis. Por quê? Se a gente corta o polegar da nossa mão, a gente não consegue segurar as coisas. Dá até para eu segurar, ó, mas eu não estou firme. O microfone pode cair a qualquer momento. Mas com o polegar, eu posso segurar só com ele. Mas aqui eu sou mestre, né? Quando ele cortava os polegares das mãos, era para isso, para eles não conseguirem segurar as coisas direito. E isso, para um rei, fere. E nesse contexto antigo, eles com os polegares cortados, eles não conseguiam segurar a espada. Eu podia pegar a espada. Pega a espada lá para mim, por favor, na sala do apóstolo. Quando eles cortavam os polegares, eles não conseguiam o quê? Se defender. Eles não conseguiam guerrear contra outras pessoas. Eles ficavam indefesos, cortando simplesmente um polegar. Estava o restante tudo inteiro, só não tinha o polegar da mão e o polegar do pé. E esse rei colocava esses outros reis que ele conquistava a terra e levava preso para comer abaixo da sua mesa, para comer migalhas. Ele humilhava essas pessoas, ele não deixava que essas pessoas pudessem ter a chance de se defender, e ele tirava o equilíbrio dessas pessoas. E aí a gente vem para o dedão do pé. A gente sabe que o dedão do pé é responsável pelo nosso equilíbrio. Se a gente não tem o dedão do pé, a gente vai cair. Principalmente, se a gente for correr. Sem o polegar, eu não consigo atacar. Sem o polegar, eu não consigo me defender. Esses reis eram tirados tudo que era devido a eles por conta de cortar um polegar. Às vezes, você tirou esse espírito de Adoni Bezeque, tira tudo de você, tirando o mínimo, e você não percebe. Porque ele tira os seus polegares, ele tira a sua firmeza de decidir o que você quer. Ele tira o seu equilíbrio. Você vira uma pessoa totalmente desequilibrada. Você vira uma pessoa que não tem firmeza em decidir as coisas. Você vira uma pessoa que a sua ansiedade está sempre no pico, que chega, o telefone toca, você fica nervoso. Ai, meu Deus, quem morreu dessa vez? O que aconteceu? Mais problema. Você chega uma mensagem, você já fica totalmente desequilibrado, surta com todo mundo. O espírito de Adoni Bezeque está sobre você. Se você se identifica com isso, o espírito de Adoni Bezeque está sobre você. Bezeque, Adoni vem de Senhor, Adonai, Senhor. Bezeque significa brecha ou trovão. Então ele cortava os polegares porque era a brecha que ele encontrava para torturar aqueles reis, de forma que ele conseguisse controlar toda a vida dele. Porque andando torto, não consegue ficar parado, não consegue se locomover sozinho. Sem conseguir segurar as coisas direito. Sentado, comendo migalha embaixo da mesa. Totalmente humilhado. Se você tem uma brecha na sua vida, um bezeque na sua vida, ele vai entrar e vai te deixar totalmente desestruturado, totalmente desequilibrado, sem firmeza, como ele fazia com esses reis. E a última coisa que interfere nesses polegares tem aí a digital.
A digital é a nossa quê? A nossa identidade. É aquilo que nos diferencia de outras pessoas. A digital é única. Eu tenho uma, você tem outra. Quando ele arranca esses polegares, esses reis viram pessoas comuns. Nós chamamos de indigentes. Pessoas sem identidade, que não dá para ser reconhecido. Ele tirava, então, a firmeza dessas pessoas. Ele tirava o equilíbrio dessas pessoas. E ele tirava a identidade dessa pessoa. O espírito de Adoni-Bezeque atua assim nas nossas vidas. Ele te faz esquecer quem você é. Ele faz esquecer aquilo para que Deus te chamou. Ele faz te esquecer para aquilo que você foi chamado, daquilo que é sua promessa. Você se esquece, você perde o rumo, você fica desequilibrado e você larga tudo. O espírito de Adoni-Bezeque, ele tentou Jesus. Jesus foi alvo, não vítima. Foi alvo do espírito de Adoni-Bezeque. Quando Jesus foi batizado, ele subiu um monte, depois ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites ali no deserto. E o inimigo, ele foi e tentou contra a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Nós precisamos saber, primeiro, quem nós somos. E depois, quem nós não somos. Porque ele também atentou João Batista. E ele falou assim, tu és o Messias, tu és o escolhido, João Batista. Não, eu sou a voz que clama no deserto, aquele que antecede a vinda do Messias. João Batista sabia quem ele era, Jesus sabia quem ele era. Nós precisamos, para que esse espírito não atue sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, saber primeiro quem nós somos. Para que Deus me chamou? Você precisa reconhecer isso na sua vida. Todos nós temos um chamado, uma promessa. Você precisa entender para que Deus me chamou, quem eu sou para o reino de Deus, quem eu sou diante de Deus. E depois você precisa saber quem você não é, para quando vier a acusação de Adoni-Bezeque, você clamar ao nome de Jesus e falar que você não é. Ele vai te falar assim, você é pecador. Sim. Você é fornicador, você é mentiroso, você é matador. Não sou, porque no nome de Jesus eu fui curado e sou nova criatura, eu fui salvo. Aquilo, as velhas coisas já se passaram e hoje me torno novo em Deus. Você precisa saber quem você é e quem você não é. Diante da sua batalha, diante da sua dificuldade, você primeiro precisa levar o louvor à frente. Precisa ter uma vida santa em adoração ao nome do Senhor. Em segundo lugar, você precisa ter firmeza em Deus. A identidade nós buscamos em Deus, não é uma coisa que Ele nos dá. Nós precisamos buscar. O equilíbrio não é uma coisa, Senhor, me dá equilíbrio, me dá equilíbrio. Você precisa buscar. Você precisa ter uma vida reta, uma conduta correta para ter esse equilíbrio. Então, nessa noite, coloca a mão sobre a sua cabeça. Você é a voz profética para a sua vida. Quando você fala, as coisas acontecem. Já reparou? Quando você fala, não vou conseguir, você não consegue. Eu não tenho capacidade, você não tem. Mas quando você fala, eu consigo, eu posso, você consegue e você pode. Então repete comigo. Senhor, nessa noite, eu expulso em nome de Jesus o espírito de Adoni-Bezeque da minha vida. Eu quero, Senhor, firmeza, equilíbrio e identidade. Adoni-Bezeque, você não tem mais domínio sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Então nós entendemos que para expulsar o espírito de Adoni-Bezeque das nossas vidas, nós precisamos nos posicionar, saber quem somos, saber para que Deus nos chamou. E isso você busca no seu dia a dia, como eu disse, a adoração verdadeira. A adoração não é só quando nós estamos aqui reunidos. A adoração é uma busca diária, todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos saber quem nós somos. E nós precisamos ter ao nosso lado, como Simeão, a tribo de Simeão ajudou a tribo de Judá, nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que vão ajudar a nossa caminhada. Pessoas que vão fazer Deus ouvir o nosso clamor. Se você puder, se coloque de pé, por favor. Nessa noite não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão diante de Deus.
não há mais nenhum domínio de Adoni-Bezeque sobre a sua vida. Esse espírito cair por terra nessa noite. Porque nós estamos nos posicionando diante de Deus. Nós somos firmes diante de Deus. Nós temos equilíbrio diante de Deus. E a nossa identidade em Deus não irá se corromper. A nossa identidade diante de Deus ficará para sempre. Se você puder, eu vou orar contigo. Coloque a mão também agora sobre o seu coração. E se ligue agora com os céus. E eu quero que você pense naquelas coisas que te desequilibram, naquelas coisas que te tiram do foco, que te tiram do rumo, daquelas coisas que te fazem esquecer qual é a sua identidade, quem você é diante de Deus. Feche seus olhos e pense nisso nessa noite. Comece a lembrar das situações que você não se reconheceu, de surtos, de desequilíbrios que você não se reconheceu, porque é aí que Adoni-Bezeque está se manifestando sobre a sua vida. E para isso você precisa renunciar a conduta, aquilo que você faz para que o Espírito Santo possa estar diante da sua vida, comandando a sua vida. Ó Pai amado, nessa noite, Senhor, nós queremos repreender, ó Pai, como já foi dito, o espírito de Adoni-Bezeque das nossas vidas, Senhor. Diante de Ti, ó Pai, nós temos equilíbrio, nós temos firmeza e nós temos identidade, Senhor. Nós sabemos quem somos, ó Pai, e sabemos quem Tu és em nossas vidas, ó Pai. Tu és o Salvador das nossas vidas, Tu és majestoso, Senhor. Tu és glorioso, príncipe da paz, o Deus Emanuel, aquele que virá nos buscar, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania sobre essa casa, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. E não há outro Deus, não há outro Espírito que vá nos conduzir, Senhor. Nós repreendemos o espírito de Adoni-Bezeque das nossas casas, das nossas vidas, porque o Senhor já se colocou diante de nós. E nós queremos, ó Pai, estar contigo. Nós queremos nos achegar a Ti, Senhor. E que nessa noite, ó Pai, tudo aquilo que nos desequilibra, tudo aquilo que nos tira do foco, que nos tira do rumo, venha cair por terra, Senhor. Que a Sua paz, o Seu Espírito, a Sua mansidão venha ser, Pai, o foco das nossas vidas. Que o Seu, Pai, domínio próprio, os Seus frutos do Espírito Santo, Senhor, possa ser aquilo que guia e que rege a nossa caminhada, Senhor. Nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, tudo aquilo que o Satanás está colocando em nossas mentes, que nós não somos capazes, que nós não conseguimos. Em nome de Jesus, nós conseguimos. Em nome de Jesus, nós somos capazes, porque o Senhor é o Rei da nossa casa, é o Rei da nossa vida, e não há outro Deus além dEle, não há outro Rei além de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos e Te adoramos nessa noite, porque Tu és o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer vai apagar o selo que há